O mundo do luxo sempre foi para poucos e para os grandes números. Só no ano passado, movimentou 337 bilhões de dólares em todo o planeta. E dentro desse universo, tem um nicho que cresce a passos largos, o chamado luxo acessível. Quer levar essa experiência, que era exclusiva, a mais e mais pessoas. E para tirar a minha casquinha desse universo, eu fui conhecer a classe Premium Economy de uma gigante da aviação. Um drink de boas-vindas, uma necessaire, um serviço mais exclusivo em louça. Entender o posicionamento de uma das maiores marcas de produtos de beleza do mundo. Já falando em torno de 5 a 6 milhões de mulheres que consomem esse tipo de produto. E saber o segredo do sucesso de uma grife de moda que desde o começo do século passado aposta nesse mercado. Nós já vendemos desde a sua criação em 93 mais de 20 milhões de bolsas Pliage. O Novo Mundo S.A. começa agora. E para entrar com tudo no universo do luxo acessível, a gente conversou com dois especialistas no assunto. O Carlos Gereissati Filho, presidente da Iguatemi, empresa de shopping centers, e o professor Edward Lehman, da Universidade de Stanford. Carlinhos, quando a gente vê num shopping como o JK, por exemplo, a gente vê marcas de extremo luxo, como Gucci, Burberry. A gente vê, do outro lado, as alamedas de serviço, praça de alimentação, que são muito mais populares. E no meio, que a gente chama das marcas intermediárias. Como é que você faz a seleção dessas marcas quando você vai compor o mix de um shopping center? Olha, a gente trabalha de várias maneiras. A gente pensa muito em resolver a vida das pessoas. Então, é um trabalho bem dedicado, tanto de pesquisa, que vai terminar numa tabela de mix ideal, e as profundidades divididas em categorias. Eu imagino que nem todos os seus consumidores de um shopping de luxo consumam luxo, né? Você tem aqui gente que passa diariamente e que consome um outro tipo de informação e de produto. A gente sempre tem que lembrar que as marcas de luxo são um desejo, um grande desejo das pessoas pela qualidade, pela execução, pelo acabamento. Então, a circulação, o fluxo é muito interessante para todas elas, de modo geral, e para o negócio. Quer dizer, a gente precisa desse grande público aprendendo e sendo conquistado por essas marcas. Então, eu acho que o luxo acessível ele permite esse caminho de entrada, essa porta de acesso a esse universo que é tão fantástico e que desperta tanto desejo no mundo como um todo. Para o professor Edward Lehman, o crescimento do mercado de luxo acessível tem muito a ver com a chamada democratização da moda. The affordable luxury market has been there for some years, especially in the United States. We saw the unfolding of designer fashion into diffusion brands and bridge brands some years ago now. And the main reason is that fashion became more approachable, more of an inclusive concept, not an exclusive concept. More people are interested in style, the democratization of style. I think for many reasons, but one of the reasons would be the internet. Styles become more democratized. People are merchandising themselves, and it's not an exclusive business anymore. It's styles inclusive. And it's almost immediate. Você estava me dizendo uma coisa super interessante da mudança de comportamento do consumidor, que antigamente você sabia exatamente quem era o consumidor do luxo, quem era o consumidor intermediário, e hoje em dia isso se misturou bastante, né? Essas fronteiras estão muito mais fluidas, né? É muito mais difícil. O consumidor hoje é muito mais bem informado, ele é muito mais complexo na sua forma de consumir. Quanto você acha que a internet, as redes sociais, os bloggers de street style, as blogueiras influenciam esse tipo de comportamento? Hoje existe tanta informação, tanta capacidade, que as pessoas realmente elas têm um conhecimento muito maior e são mais complexas por causa disso. Elas mesmas se modificam com muito mais velocidade nos seus gostos e tal, e a gente tem que correr atrás para poder atendê-las. Correr não, voar atrás dos consumidores. É o que estão fazendo as maiores companhias aéreas do mundo a apostar na classe intermediária, para quem quer viajar com mais conforto do que na econômica, mas não tem dinheiro para pagar uma passagem de executiva. A gente foi conhecer a Premium Economy da Lufthansa, que investiu 170 milhões de euros nessa categoria. Anete, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada por nos receber. Não, imagina, é meu prazer. Você me leva para o meu lugar, na Por Premium favor. Economy? Anete, a Premium Economy é relativamente nova na Lufthansa. Por que a empresa resolveu criar essa categoria? Bom, recentemente a gente introduziu a nova classe executiva, um investimento de mais de 200 milhões de euros.
E, nesse sentido, a distância entre a econômica e a nova classe executiva, com uma série de benefícios, se tornou um pouco grande. E, numa pesquisa, se mostrou um desejo, uma demanda dos nossos passageiros. Então, quer dizer que a executiva de vocês ficou um pouco mais perto de um produto de luxo. Exato. E aí a econômica ficou muito longe nesse sentido. Exatamente. Com isso, nós introduzimos a Premium Economy. Me conta o que é esse novo produto. O que é diferente? A gente está sentado aqui numa cadeira de Premium Economy. O que ela é diferente da econômica e no que ela é diferente da business também? Aqui são poltronas exclusivamente feitas para esse novo produto, mais confortáveis, com uma reclinação muito maior que na classe econômica, apoio aos pés, uma separação junto ao passageiro ao lado, uma mesa independente e na parte de serviço também, muita diferença. Inclusive um drink de boas-vindas, uma nécessaire, um serviço mais exclusivo em louça, um menu, enfim. São vários benefícios que o passageiro pode usufruir. Eu fiquei muito impressionada com os números, porque com todos os assentos disponíveis de Premium Economy nas aeronaves da Lufthansa, é quase 1,5 milhão de novos passageiros entrando nessas classes. Quem é esse novo consumidor que vocês não tinham antes? É curioso, esse novo consumidor, ele tanto é um passageiro a lazer, quanto um passageiro a negócios, geralmente que viaja na classe econômica, e por um pouco mais ele pode realmente se sentir mais confortável em viagens de longo percurso. Daqui a pouquinho a gente volta para a Lufthansa, porque isso que a Anete falou sobre esse novo consumidor foi também o que fez um outro mercado crescer, o de moda. Olha só. O consumidor aprendeu e não quer voltar atrás, então acho que isso é muito valioso e ele está consumindo isso, ele sabe isso, então isso vai ser difícil imaginar que se volte atrás. Além dos consumidores, as marcas também não devem voltar atrás tão cedo. I think it's a business decision, a brand and a business decision, to have a bigger piece of market share, using your brand for a bigger, a wider selection of the marketplace, so style becomes available for more people. The fashion world is an incredibly sophisticated and intelligent branding world. They've led the world in some ways in other industries of how to brand and how to control brands and how to really contain the result of what happens. So in terms of confidence, in terms of their management, I think we should have very high confidence. E se é a moda que lança moda, é para lá que a gente vai olhar. Desde 1948, a marca francesa Longchamp está inserida no mercado de luxo acessível. Gerida até hoje pela família que a criou, a Longchamp fez história a partir da bolsa Pliage, um modelo dobrável que já vendeu mais de 20 milhões de peças. Felipe, a gente está no Shopping Cidade Jardim, que é um centro de consumo de luxo em São Paulo. Mas a Longchamp, a gente sabe que tem produtos que são um pouco mais baratos do que as lojas bem luxuosas daqui. Correto. Qual é o posicionamento da Longchamp atualmente? Procura trazer toda a parte do savoir-faire francês para todo o universo e, no caso específico do Brasil, nós estamos a trazer toda essa expertise da manufatura com preço de facto acessível, com uma qualidade de luxo. A todos os clientes que pretendem, digamos, ter uma ambição aspiracional para ter produtos de luxo. Bom, aqui ficam as bolsas Pliage. Aqui ficam as Pliage, ou seja, nós temos em todas as nossas lojas uma área dedicada à linha Pliage. E é um produto de entrada também, né? É um produto de entrada. É o primeiro produto que o consumidor Exatamente. geralmente... E normalmente que associa a Longchamp, não é? Talvez pelo preço, como referiu, nós temos bolsas que começam em R$150 e que depois vão por aí acima. Como é que a Longchamp enxerga esse nicho de mercado atualmente? Sim, para a Longchamp não é novo. Na realidade, eu atrever-me a dizer que talvez a Longchamp tenha sido as primeiras marcas a entrar neste nicho. A Longchamp, desde a sua, digamos, criação, procurou sempre privilegiar a qualidade e, a partir da década de 60, com a sua internacionalização, digamos que não havia, digamos, muitas marcas que preenchessem este nicho. No universo da beleza, também existe essa diferenciação entre classes de cosméticos. No grupo L'Oréal, que tem marcas super populares e outras bem luxuosas, a La Roche-Posay é considerada o luxo acessível. Maíra, o primeiro produto da La Roche foi lançado em 1928, numa cidadezinha bem pequenininha que tem o nome da marca, lá na França. Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Qual que é o posicionamento da La Roche-Posay hoje no mundo?
Hoje a La Roche-Posay é uma marca que está entre o cosmético e o medicamento, o que a gente chama de um dermocosmético, que é uma característica de produtos que tem um apelo cosmético, mas que ao mesmo tempo tem uma eficácia comparável ao medicamento. E quem que é a mulher que consome a La Roche? Então, hoje a consumidora brasileira ela é muito diversa, né? A gente tem mais aí de 70 milhões de brasileiros que consomem um produto de beleza no país. Quando a gente fala especificamente das marcas como La Roche-Posay, a gente fala de um segmento um pouco pequeno, menor do que esses 70 milhões, já falando em torno de 5 a 6 milhões de mulheres que consomem esse tipo de produto, das quais a grande parte delas vai a um dermatologista, né? Ou uma vez por ano, ou com uma certa periodicidade, mas pelo menos uma vez por ano. Isso já mostra um pouquinho também onde essa mulher está posicionada, porque é uma mulher que já vai ao dermatologista, né? Ela já tem uma preocupação além e tem um dinheiro para gastar com isso. Sim, a gente vê que é uma mulher que tem sim um poder aquisitivo maior, mas também tem uma ascensão muito grande das classes B2 e C que estão também consumindo as nossas marcas. A gente vê esse movimento ao longo dos últimos anos. Então existe uma demanda também e uma aceleração do mercado entre as classes médias e intermediárias. Qual que é o tamanho da La Roche hoje no Brasil? Hoje a gente é líder de mercado, a gente tem 17% de market share e é uma marca que cresce, a gente cresce a 2 dígitos já há alguns anos. Maíra, a gente sabe que a consumidora que compra La Roche é uma consumidora que gostaria de comprar um produto de luxo, sabe que tem o poder aquisitivo de comprar La Roche e não quer mais consumir os produtos muito populares. Como é que vocês usam isso para se diferenciar das marcas menores, mais populares? Então, a gente hoje na farmácia tem um espaço separado, um espaço que a gente está até tornando ele mais premium, mais agradável. Tem algumas farmácias de grandes redes em que a gente tem até uma visibilidade com telas de LCD e uma exposição muito parecida com o luxo. O Maíra, já viu uma diferença brutal em relação aos outros produtos da farmácia, que a pessoa não tem que entrar na farmácia e procurar a marca, porque tem um logo bem grande já acima de todas as gôndolas, né? Sim, a marca fica ali bem visível na área de dermocosméticos, com uma logomarca que as pessoas podem identificar de qualquer lugar da farmácia. Maíra, e a diferença de preço entre os produtos? Qual o produto mais barato que você tem aqui, por exemplo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem a nossa linha de limpeza, que é a linha de entrada, R$ 29,90. E o mais caro? Mais caro está aqui, a linha de anti-rugas. E como a gente estava falando do fato de ser dermocosmético, que tem o endosso do dermatologista, as embalagens têm essa carinha meio de remédio mesmo, né? Tem. E você acha que esse tipo de embalagem faz com que a cliente que eventualmente fosse comprar um produto popular possa investir num produto um pouquinho mais sofisticado? Com certeza é uma oportunidade de trazer um pouco mais de tecnologia, sofisticação, credibilidade também para o produto. Como é que vocês pescam essa consumidora? A gente tem uma missão também de trazer essa consumidora para o dermatologista para que o dermatologista recomende a nossa marca. Esse desafio da La Roche de conseguir pescar essa nova consumidora é exatamente o momento pelo qual está passando a Lufthansa com a Premium Economy. Vamos voltar para lá. E, Anete, qual você acha que são os principais desafios na hora de atrair um consumidor que está super acostumado com a econômica e que não tem muito interesse em dar esse plus na viagem? Eu acho que é justamente a divulgação, ele saber que existe esse produto, ele saber que não é tão mais caro para ter um conforto muito maior. Então, a divulgação é um desafio, mas que a gente tem feito com muito sucesso. Bom, a pergunta que não quer calar é: qual é a diferença de preço em relação à econômica e em relação à business? Em relação à econômica, é a partir de $400 de diferença para uma passagem ida e volta para a Europa. No caso da classe executiva, a diferença de uma Premium Economy para a classe executiva é a partir de $1.000. E você acha que tem algum risco do cliente da business passar a viajar de Premium Economy? Quer dizer, você perdeu um passageiro que já está pagando um pouco a mais? Claro, esse risco existe, foram feitos vários estudos e existe uma porcentagem infinitamente menor do que o passageiro da econômica que gostaria de viajar numa classe Premium Economy. E o que a empresa oferece também fora do avião para que esse cliente se aproxime um pouco mais dessa experiência do luxo? Recentemente, a Lufthansa investiu 3,7 bilhões de euros só na parte de serviços em solo. Isso são lounges, são terminais exclusivos, toda essa parte em solo. No caso da Premium Economy, é possível acessar uma lounge e aí tem um custo de 25 euros. Mas esse convite é possível e está à disposição do nosso passageiro. Isso que a gente viu na Lufthansa é o que a gente chama de experiência de luxo. Por exemplo, voltando ao shopping, você pode ir lá e não comprar uma bolsa de uma grife internacional, mas com certeza vai se sentir muito mais especial com alguns servicinhos que eles oferecem. Olha só.
Eu acho que a gente tem várias formas de fazer isso, né? Primeiro, eu acho que a própria qualidade do espaço, né? A preocupação na qualidade do espaço, no uso de materiais nobres, a montagem de tudo isso, né? Esse próprio espaço que a gente está aqui, um lounge, né? Ter um espaço que você tem um programa de fidelidade que você pode participar, você tem banheiros exclusivos, você tem todo um acesso a revistas, a palestras, tudo isso eu acho que as pessoas vão entendendo que é a preocupação de atrelar não só o consumo, mas o serviço de qualidade para as pessoas. Então, digamos que não é só propriamente a loja, não é só propriamente o produto, mas sim as equipas este conjunto tem que funcionar em pleno, no sentido de que as pessoas possam, de facto, se sentir bem e ter essa experiência. E vocês têm alguns mimos ou alguns serviços especiais que vocês oferecem para o cliente, para que ele se sinta ainda mais mimado? Nós aqui no Brasil entregamos o produto em casa, nós fazemos delivery, temos essa questão da venda à distância, mas, acima de tudo, hoje em dia, os produtos, digamos, com a concorrência, que é muito forte, nós temos que nos destacar por algo. Então, além do produto, o próprio serviço. Outra preocupação é escolher o lugar que cada loja vai ocupar dentro de um shopping. Mas, Carlos, queria que você me explicasse um pouquinho a importância da escolha, da localização das marcas dentro de um shopping. Tem, claro, um pensamento de fluxo de pessoas. Como é que funciona essa escolha? Eu acho que tem uma preocupação da distribuição correta ao longo do espaço, né? Então, quer dizer, você tem as marcas, geralmente internacionais de grife, elas gostam de ficar muito próximas umas das outras, criando um espaço dedicado a esse universo, né? E aí você tem que aproximar todos os outros segmentos do shopping em volta disso. Então, é claro que aqui no JK você percebe que o térreo tem essa categoria e conforme você vai subindo, ela vai fazendo uma distribuição diferente, as marcas vão se tornando mais médias, até as marcas mais populares. Para a Longchamp, estar perto das marcas de luxo também ajuda no sucesso do negócio. Vocês estão presentes em muitos aeroportos, por exemplo, mas também em centros de consumo de luxo. Como é que funciona esse posicionamento? Porque o perfil do consumidor é um perfil que é um consumidor que viaja e nós procuramos estar próximos desse consumidor. Mas nós apanhamos dois tipos de clientes. O cliente que compra nas grandes marcas também compra na Longchamp. Então, de facto, essa escolha é muito importante para nós, porque nós não podemos estar em locais onde não esteja a nossa concorrência e, sobretudo, o luxo. Muito legal, mas tem um pensamento muito forte por trás. Tem. Eu acho que tudo é muito conceituado. O que as pessoas veem como algo, vamos dizer assim, pronto, é muito estudado por trás. Acho que a gente tem essa preocupação. Então, aqui tem a faixa, aqui é uma faixa onde você tem as maiores marcas. Por exemplo, quando você dobra nos corredores laterais, né, você já tem marcas mais intermediárias. Você vai ver as marcas que você falou de luxo acessível, elas estão nos corredores laterais. E a gente vai ver logo depois do intervalo. Nós, como se fala de crise, no nosso caso, nós temos vindo a reparar que o consumidor brasileiro está cada vez mais a comprar no Brasil. No Mundo SA de hoje, estamos conhecendo o mercado do luxo acessível. E para atender as demandas do consumidor, as marcas de moda têm que ficar muito ligadas nas tendências lançadas pelas grifes de luxo. Nós acabámos de lançar o modelo Mini. Digamos que, mais uma vez, temos 3 modelos, o grande, o médio e o Mini, de facto, para agradar a todos os gostos. E o Mini é uma grande tendência do mercado de luxo atualmente. Sem dúvida. E, de facto, isso demonstra que a Longchamp está atenta, digamos, às tendências e procuramos, dentro do nosso portfólio, reinventar-nos para oferecer, de facto, aquilo que o cliente busca dentro da tendência da moda, não é? A gente tem uma inspiração no luxo, seja na forma da gente exibir os nossos produtos, seja também procurando insights ou vendo tipos de textura, ingredientes ativos, né? A L'Oréal, como possui laboratórios, a gente tem também na divisão de luxo uma grande fonte de inspiração para os nossos produtos. Agora, o que acontece com esse nicho específico do mercado, com o dólar em alta e o futuro econômico incerto? Acredite se quiser, ele só cresce. O Felipe da Longchamp explica o porquê. Bom, Felipe, a gente viu nos últimos anos um aumento do poder de consumo do brasileiro, que foi justamente quando as marcas internacionais chegaram com força no Brasil, nos últimos 5 anos. E agora a gente está num cenário um pouco preocupante, ninguém sabe muito o que vai acontecer e possivelmente vem uma crise por aí. Nós vemos com alguma apreensão, é um facto, mas nós não podemos olhar para fora e estar à espera que as coisas melhorem, nós temos que nos reinventar. Mas nesses tempos difíceis de crise, o brasileiro tende a deixar de viajar e passar a comprar mais no Brasil, não?
É um facto. Nós, quando se fala de crise, no nosso caso, nós temos vindo a reparar que o consumidor brasileiro está cada vez mais a comprar no Brasil. Muito por culpa da taxa de câmbio, não é? Que os preços ficam um pouquinho mais altos lá fora. Por conta do dólar. Por conta do dólar. Apesar de a Longchamp ter uma política de transfer price no sentido de harmonizar os preços a nível mundial, mas esta flutuação constante está a fazer com que o cliente venha aqui às nossas lojas aqui em São Paulo e faça a sua compra. E isso, de facto, tem sido muito benéfico para nós. Porque no Brasil a gente tem uma grande vantagem no tipo de compra que a gente pode fazer. Sem dúvida, que é o parcelamento, não é? Que isso é algo que só existe no Brasil e que é um fator a mais com que o brasileiro usa para comprar. Apesar de todas as incertezas econômicas no longo prazo, bom saber que alguns setores estão conseguindo se manter em alta. Tempos de crise, afinal, são sempre desafiadores. O Mundo SA de hoje fica por aqui, mas a gente se vê na próxima semana. Tchau!